A Preguiça Sagrada fala sobre como o descanso, né, é importante. Porque no filme a mãe, ela é muito agitada, ela não tem tempo nem pra cuidar da própria saúde. Foi o Eve que desenvolveu, mas ele não conseguiu vir aqui. E foi ele que teve a ideia, sabe? Ele que teve tudo isso. E eu ajudei ele a desenvolver o roteiro aquele dia. Você pode levar sua vida com calma, sem estresse, sabe? Descansando, tendo seu tempo de relaxar, respirar e não só ficar no automático. Mostra como é importante, porque tem a parte da praça que a Eva, ela fica sentada no banco e na hora que a gente tava procurando os animaizinhos pra colocar nos takes, a gente tinha que ficar olhando toda... Nessa praça aqui mesmo que a gente tá, a gente teve que ficar olhando as árvores, o chão, as formiguinhas, pra procurar, né, pra colocar nos takes. A gente acabou percebendo coisas que a gente que mora aqui na cidade não vê sempre, porque a gente não presta atenção. Exatamente por isso, por estar no automático. E também teve no começo do filme, na hora que a gente foi gravar, teve esse problema, né, com o ator, porque primeiro tinha um ator, aí ele não conseguiu ir, aí tinha o outro que ia substituir ele, porque a princípio ia ser o Armando, não a Eva. Aí o Eve, que teve a ideia, ele falou assim, alguém, por favor, quer ser o ator principal, não importa o gênero e tal. Aí a Osmeris falou que queria, ela falou, eu quero. Aí a gente conseguiu fazer. E na questão do gato, teve esse problema, porque foi muito difícil. Aí a gente tentou gravar com a gatinha do Eve, mas ela se escondeu no quarto, ela não quis. Então aí a gente teve que gravar com outro gato em outra casa. E teve que mexer tudo na edição, porque o piso era diferente também, né? Essa é a arte da montagem, né? Achei muito divertido, muito interessante, né, ter esse contato, porque não é sempre que você vê isso, né? É bem interessante. Depois de muito tempo, eu percebi uma coisa. A cachorrinha da Dona Belinha. E eu tenho que aguentar essas bobagens. Ó, faço o jantar e não esquece. Esqueci. Tava perfeito! No curta Os Heróis Esquecidos, eu tirei baseado numa história de vida mesmo, né? Real, assim, que eu tive em São Paulo com um morador de rua, que um dia eu tava passando, assim, ali próximo do Vale do Anhangabaú, e ele tava sentado, e eu passando ali, tava um dia tranquilo, parei pra conversar com ele, ofereci um café, nós começamos a conversar, e eu percebi que ele tinha uma medalha, né? Uma medalhinha diferente na mão, assim. Fui perguntar pra ele o que era, né? Aí ele falou que ele tinha sido um ex-combatente da FEB, que lutou na Itália, próximo ao Monte Castelo, e falou assim que quando ele retornou, não estava tão legal assim, que ele falou assim que a guerra muda as pessoas, né? Ele falou que ele viu lá, desestabilizou ele já não conseguia mais viver assim tranquilo em sociedade. Aí ele preferiu se retirar, né? Aí ele vivia pelas ruas assim, andando, e era um senhorzinho muito gente boa, simples, sabe? Humilde, com poucas coisas, mas uma grande bagagem, né? Uma grande história. A gente julga muito pela aparência, né? Às vezes a gente vê um morador de rua ali e a gente não sabe qual é a história, porque ele tem uma história. Assim foi meu primeiro contato, né? Nessa área, assim. Sempre gostei muito de filme e tal, achei muito bacana, achei uma coisa assim diferente. É um outro mundo, né? Um mundo que a gente não vê, que é aquilo que eles falam, os bastidores, né? Atrás das cortinas, uma coisa que você não vê todo dia. Essa parte do canhão assim foi confeccionada assim com material de reciclagem, né? Do ferro velho. Eu mesmo que fiz. Juntando as peças, ele tem eixo de um carro, roda de outro de Fusca, perna de cadeira. A munição foi feita com cilindro de gás de geladeira, né? Aqueles reservatórios de gás de geladeira e com ponta de madeira pintada. A parte do figurino também, que foi um pouquinho mais difícil de conseguir, porque fui procurando as cores mais próximas, né? Mais parecidas. A questão de fazer a costura e tal, aí foi com a parte da minha esposa que fez, que também empenhou no filme também com a gente. Saiu o negócio. Vai Aí, corta. Como é que faz o trabalho de caracterização do personagem? Vai, suja aí, manda ver. Como é que faz o trabalho? Mostra aí como é que faz o trabalho de caracterização do personagem. Falei maquiagem.
Ó, tá bom, tá ótimo. Bom, o filme A Coragem do Saber foi bem bacana de gravar. Teve bastante figurante, bastante personagem, uma coisa que deu um pouquinho de trabalho também, por causa das gravações, enfim, que tem que ser o mais detalhado possível, mas foi muito bom. Foi também uma nova experiência, né? Assim, eu gosto bastante da leitura, estou bem ligada a esse tipo de coisa, eu acho bem legal. E achei que, tipo assim, várias pessoas que eu conheci, inclusive eu mesma também, mudei bastante coisa em mim graças à leitura, que quase ninguém lê hoje em dia, raramente se encontra gente que lê, aí achei bem legal colocar um negócio assim pra compartilhar e as pessoas verem que se dá sim pra resolver qualquer problema através da leitura. Eu achei uma oportunidade muito boa pra quem gosta da área e tal. Eu sempre gostei de atuar, então acho que esse foi um dos motivos no qual eu entrei aqui. Assim, eu acho que pra mim foi mais fácil A Coragem do Saber, né? Afinal, meio que eu já imaginava mais ou menos como ia ser. Emily. Volta. Cena 1, plano 7, tomada 2. Ação. Deu certo já? Então corta. Corta na terceira. Mais alguma coisa? A ideia do Candinho foi porque o Portinari sempre foi mais famoso depois de adulto, tudo, e eu sempre tive essa curiosidade de saber como ele era criança, né? E como eu sou professora, eu queria levar isso para os meus alunos, esse conhecimento. E aí veio essa inspiração de trabalhar com ele, a vida dele antes dele ser famoso. O Candinho, quando era criança, ele foi brincar no meio do canavial, da plantação de cana. E aí lá tinha um espantalho, e ele não sabia, não tinha conhecimento do que era um espantalho, e ele ficou muito assustado. E depois disso ele tinha pesadelos com o espantalho, segundo os relatos. E isso aí, quando ele se transformou num pintor famoso, ele começou a pintar o espantalho para poder entender esse medo dele. Ele passou a entender que os medos dele não eram tão assustadores assim. É o que marcou assim a disposição da Ana, né, em fazer o espantalho, que eu fiquei muito feliz por ela ter aceito o trabalho e toda a performance dela também, né. Isso me deixou até um pouco emocionada com relação à ideia que eu tinha e o que foi depois, ficou muito legal. Falha na Matrix, pílula vermelha, pílula azul. Deixa pra lá. O quê? Não corta. De superar os seus medos. Agora é fabuloso? Fabuloso. Fabuloso. Quase mato. Meu Deus. Corta!